Olá, então, sejam muito bem-vindas e bem-vindos, boa noite para mais uma aula, onde a gente vai estar, então, trabalhando questões da mente, do corpo, do espírito e do nosso emocional. Sou Grace Garcia, sou professora de dança e também trabalho com desenvolvimento pessoal, com autoconhecimento. E a aula de hoje vai ser sobre como ser uma mulher moderna se as raízes familiares ainda as prendem. Primeiro nós vamos começar a diferenciar, a entender o que seria essa mulher moderna, né? Como a gente sabe, de geração em geração vai mudando, né, os nossos conceitos, as nossas crenças, o nosso modo de viver, a nossa forma de lidar com as coisas. E muitas vezes a gente fica preso, né, a raízes familiares, a crenças daquilo que a gente foi treinado, que a gente foi criado. E às vezes a gente não consegue dar um passo a mais para atingir o nosso objetivo, porque a gente está preso àquilo que a gente acreditou a vida inteira. E também entra uma questão bem importante. Às vezes a gente não quer desagradar os nossos pais. Será que você aí, de repente, não está nessa dinâmica de talvez querer ainda agradar o pai e mãe de forma inconsciente, não se percebeu? É uma reflexão já para a gente começar a fazer. O que nós temos de moderno hoje, da mulher especificamente, né? Hoje a mulher conquistou o mercado de trabalho, é algo bem positivo que nós temos, que foi uma luta que a gente teve durante muitas décadas, né? E a gente conquistou esse espaço. O que não foi dito ou que não foi comunicado, que a gente não foi ensinada, trabalhada, é que nós temos o turno do trabalho profissional, do fora. A gente chega em casa, nós temos o segundo turno. Cuidados com a casa, cuidados com os filhos e também cuidados com o esposo, quando assim a gente o tem, né? E ainda, quando que vai sobrar um tempinho para nós? Pra gente poder cuidar do nosso cabelo, fazer um escalda-pés, fazer uma massagem, cuidar da unha, se sentir bonita, elevar a nossa autoestima. Porque a mulher que ela não tá com a autoestima elevada, ela se deprecia muito rápido, até porque a gente não foi ensinada a desenvolver a nossa autoestima com maestria, assim como os homens foram. Os homens são treinados já para ir para fora, para conquistar os seus sonhos, para trabalhar, para estudar, para realmente buscar os seus objetivos pessoais e profissionais. Nós, mulheres, já fomos treinadas para poder pensar num casamento, como é que a gente vai educar as crianças, a gente tem que ser uma boa dona de casa, e isso é latente ainda hoje. E aí eu entro já com uma reflexão. Eu que sou mãe de menina, talvez você aí também seja uma mãe de menina, como você está educando a sua filha, né? Eu me entrei em questionamento em relação a isso e eu fiquei pensando como eu estou educando a mente da minha filha, né? Aquilo que ela vai prospectar para o futuro dela. E acho muito interessante nós mães começarmos a pensar sobre educarmos as nossas meninas para ter uma mente de sucesso. E não somente pensar num bom casamento, num ser uma boa dona de casa, ser caprichosa e todas aquelas cobranças que nós tivemos e que a gente acaba passando para as nossas filhas. Claro que isso é importante, assim como para os meninos também é importante. Ensiná-los a cuidar da casa, a fazer uma comidinha, né? Ajudar a mulher da casa, que é a mãe, para que um dia ele cresça e veja que ele vai precisar auxiliar a mulher que estará ao lado dele, e não que ela vai servi-lo, mas sim que ambos vão trabalhar juntos em prol disso, né? E como que a gente pode educar, então, as nossas meninas a pensarem em seus sonhos, naquilo que elas vão estudar, naquilo que elas vão projetar para o sucesso profissional delas, e que para assim um dia elas estejam maduras o suficiente para então encontrar um parceiro
que também seja maduro o suficiente, porque vibração tudo atrai, né? Para que ambos tenham um bom relacionamento saudável, amoroso e de parceria, onde um vai respeitar o outro, onde enquanto um lava a louça, o outro está arrumando a mesa. Quando um não tá muito legal, o outro faz os afazeres da casa, ou cuida das crianças, ou vice-versa. Às vezes a mulher tem um encontro com as amigas e o pai então fica com os filhos. O pai vai em um encontro com os amigos e a mãe fica com os filhos. Então há essa dinâmica, esse jogo entre os dois. E é necessário que a gente vá ensinando as nossas crianças desde agora a desenvolver esse pensamento, essa crença. Não deixa de ser uma crença, porém ela não é limitante, ela é edificante, porque eu olho para o outro como igual a mim, em termos espirituais, em termos de somos seres humanos e estamos em constante evolução e crescimento. A gente não vai enxergar a mulher como inferior ou o homem como inferior, porque também acontece muito hoje em dia das mulheres enxergarem os homens como inferiores, né? Acabou se atropelando um pouco essa questão do feminismo, que a ideia inicial ela foi muito positiva, depois ela acabou se distorcendo, assim como na maioria das coisas, sobe, exagera, daqui a pouco equilibra ou cai por terra, enfim. O feminismo tem disso. Ele teve uma boa intenção, sim, de poder trazer para as mulheres essa liberdade do trabalho, de dirigir, de poder votar, de poder opinar, de poder expressar-se, mas também teve um outro lado onde se sobressaiu. Então, eu vejo essas mulheres que são ao extremo muito machucadas, e sim, a maioria delas, ou quase todas, sofreram algum tipo de dor ou abuso muito profundo, então fica mais difícil mesmo, né? Mas não é pelo caminho da rejeição ou de chamar atenção, de cometer atitudes inadequadas que vai resolver a questão. É necessário tomar outras atitudes, né? E não é rebaixando o outro, mas é olhando o homem também como um igual, como um ser humano igual em caminhada de evolução. Então aqui no espiritual não tem gênero, né? Estamos todos em constante evolução. Eu vou me atrair, eu vou me relacionar com aquele, com aquela, aonde a minha energia está. Conforme a minha vibração é um imã, eu vou linkar com a pessoa que está na mesma energia, na mesma vibe, como eu costumo dizer. Então, às vezes a gente reclama, estou com fulano, né, que isso me faz mal, não sei o quê. Tu não é obrigado, né, nem obrigado, não somos obrigados a ficar com ninguém. Se existe essa relação, existe algo mais profundo ali que precisa ser visto. Então, de repente, por alguma razão inconsciente ou até mesmo consciente, por escolha mesmo, você se atraiu por aquela pessoa. E dentro do campo espiritual, resgates a serem resolvidos precisa ali. E ou a gente consegue neste relacionamento, ou às vezes a gente não consegue. Mas adultos amadurecidos e emocionalmente equilibrados, trabalhados, a gente consegue então abstrair os aprendizados desse relacionamento, seja num relacionamento amoroso, ou seja até mesmo de amizade, no trabalho, enfim, relações com pessoas num contexto geral, certo? Então, voltando, para a gente entender essa mulher de hoje, essa mulher moderna, que trabalha fora, muitas hoje estão empreendendo, né? Estão realizando muitos sonhos e tem a questão de ser mãe, de ser esposa, algumas cuidam dos pais, né? Algumas têm ações sociais, então se dedicam para outras coisas e também querem encontrar um tempinho para si, né? E algumas é muito difícil lidar com tudo isso de uma forma instantânea. Não existe uma receita mágica, mas existe um começo. Um começo onde a gente começa a olhar para isso, a se olhar, a se questionar e começar a pôr em prática, colocar num planejamento, num plano de ação,
tomando novas atitudes à frente de cada área da vida que precisa ser trabalhado. E é bem importante frisar aqui que é necessário a gente fazer isso por partes, por pedaços. A gente muitas vezes, principalmente nós mulheres, nos comparamos muito com outras mulheres que já estão bem-sucedidas, postam uma vida maravilhosa, linda, perfeita, né? Aos olhos do celular, mas a gente não sabe exatamente como é a vida daquela pessoa e se aquilo realmente é de fato verdade. Eu procuro mostrar aquilo que é bom, que é positivo, sim, mas também ressaltando aquilo que eu já vivi, o caminho que eu já passei, né? E claro, desafios todos nós temos. Eu tenho, vocês têm, todos nós temos, e isso não acaba, isso é para sempre. Mas quando a gente começa a sentir essa paz interior, a se encontrar de verdade, a realmente ver a mulher que somos, a gente começa a lidar com esses desafios de uma melhor maneira. Não é sempre. Confesso que não é sempre, não somos mulheres maravilhas, né? Mas a gente vai aprendendo, caindo e levantando, caindo e levantando. Quando a gente consegue começar a criar uma certa estabilidade emocional, as nossas quedas vão diminuindo, pode ter certeza disso. Mas é necessário um processo de aceitação, de humildade, de perdão e de muito amor. É muito bonito o caminho e ele é oscilatório, porque no começo tu chega cheio de gás, que eu vou fazer e tudo mais, daí vem os desafios. A vida sempre vai te testar, ela sempre vai te provar. Então, a gente vai ter que aprender a lidar com isso e com as pessoas que estão ali. E é uma dinâmica, um aprendizado diário. Não tem pílula mágica. Todo dia a gente se trabalha um pouquinho. Às vezes a gente vai olhar para trás, vai ver, poxa, eu poderia ter falado diferente, poderia ter feito, ok. Então, se tu tiver uma nova oportunidade, tu pega e faz. Faz diferente, então, dessa vez. Mas também não se culpe, não se martirize, que isso as mulheres fazem muito, né? Carrega uma sensação de culpa por ter falado alguma coisa ruim, ou por ter feito algo que não foi legal. E calma, não é bem assim. Procura olhar para isso, internalizar, trazer para consciência, e agora, numa próxima eventualidade, vem o teste de novo. Então, você procure tomar nova medida de novo. Eu gosto de dizer que quando a gente acaba repetindo muitas vezes o mesmo erro, às vezes é teimosia mesmo, mas às vezes é que você ainda não está pronto para realmente lidar com aquela situação. Mas o mais importante de tudo é trazer para a consciência. A consciência é o primeiro passo. Depois você vai lapidando, você vai tomando consciência, mas você vai lapidando com o tempo como lidar com aquela situação, vai se trabalhando. E aí, aos poucos, você vai conseguindo lidar cada vez melhor. Talvez não vai ser 100%. E eu vou te dizer, você não precisa resolver tudo nessa vida. Mas aquilo que você conseguir, se a tua intenção for de fato verdadeira e para o melhor, para o bem de todos, pode ter certeza que um pontinho a mais você adquiriu. Mesmo que você não consiga resolver 100%. Mas o pouco que você conseguir resolver já é um passo a mais. A gente tem que parar de se postar de Martin ou de... Como é que falam muito? Ser de luz, né? Essa coisa da luz, da luz, da luz. Será que a gente consegue alcançar essa divindade neste plano? Não sei. É uma reflexão. Não sei se a gente consegue. Eu acredito que o ser humano tem muito ainda o que crescer, né? Tem muito ainda o que evoluir para daí chegar a outros patamares. Mas existe um começo. Sem esse começo, então fica mais longe ainda de nós alcançarmos essa luz, esse ser evolutivo, porque nós estamos num planeta aonde nós temos muito aprendizados, muitos mesmo, né? Então, voltando para essa mulher moderna que hoje ela é multitarefada,
mas também ela é muito cobrada, principalmente pela própria mídia, né? Pelas próprias redes sociais. A gente vê muita mulher crescendo, isso é muito bacana e tudo mais, e a gente se frustra quando a gente também não consegue atingir esse objetivo. O que eu quero te dizer hoje é que você precisa olhar para a sua realidade. Não se comparar com a moça bonita que tá ali do outro lado da tela, e rica e maravilhosa, e com o marido super, né, incrível e tudo mais. Olha para a tua realidade e vê o que você tá precisando melhorar nas áreas da sua vida. Você pode sim se inspirar em alguém que passa uma verdade, que passa toda essa beleza esteticamente, mas que também passa uma verdade, que realmente se conecte com você, com a sua alma. Mas é uma inspiração e não uma modelação de copiar, fazer igual. Você tem a sua vida, você tem a sua personalidade, você tem a sua raiz. E aqui é o tema da nossa aula, né? As nossas raízes ancestrais falam muito sobre nós. Os nossos comportamentos condizem com aquilo que está no nosso inconsciente. Então, imagine você, a nossa mente, né? O nosso lado consciente e o nosso lado inconsciente. Aquilo que é consciente é bem pequenininho. Aquilo que eu conheço, que eu dou conta. Em média, 5%. E o que é inconsciente é bem grandão, né? 95%. Então, o que tá aqui dentro eu desconheço. Eu só ajo. É no impulso. Ah, eu sou assim mesmo. Eu falo assim, né? Eu ajo assim, eu penso assim. Mas se esse assim, você tá tão bom assim, por que será que você está ficando sozinho? Está se afastando das pessoas? A sua vida profissional não anda, você tá infeliz, você se sente frustrado consigo mesmo, você sente um vazio aí dentro. Alguma coisa tem, é preciso investigar. E quando a gente começa a investigar, a gente começa a ver que tem coisas muito enraizadas ali dentro que nos fazem tomar as ações de hoje. E geralmente a maioria da população tem uma criança ferida dentro dela, que é necessário trabalhar, trazer à consciência essa criança para então começar a tomar novas atitudes conscientes para as áreas que precisa, né, desenvolver, melhorar e tudo mais. Pensando no tema dessa aula, eu quero trazer a reflexão de um filme que eu já assisti várias vezes e eu gosto de assistir ele, porque traz muito ensinamento esse filme. E esse filme se chama Mulan. Tem o desenho, é da Disney, tem o desenho 1 e o 2 e tem o filme. E eu quero chamar sua atenção para o filme. Se você tiver a oportunidade de assistir, assiste. Tem no canal da Disney, não sei se tem disponível em alguma outra plataforma, tá? A Mulan, ela é uma menina, vem de uma família de pai e mãe, mais uma irmã, onde eles vivem numa comunidade, é tipo um quiosque assim, grandão, fechado, e lá dentro são várias casinhas, cada casinha é a sua família, ali é a comunidade deles, né? Todas as meninas, claro, elas são criadas, treinadas para um bom casamento. Então, você tem que saber cuidar da casa, tem que saber cozinhar, tem que ser uma boa mãe, né? E tem que cuidar e servir ao marido. Então, vai as casamenteiras lá para preparar as mulheres para escolher as moças para, então, os futuros noivos, né? Maridos. Porém, a Mulan é diferente, né? A Mulan é diferente, a Mulan não quer casar. A Mulan quer lutar. A Mulan tem algo dentro dela que emerge, que vibra, que pulsa, que não é o casamento, que é a própria identidade dela. E o pai, que ensinou ela a lutar, se orgulha muito dela. Porém, com algumas atitudes que ela vem tomando já desde criança, ele passava vergonha na frente da comunidade.
Então, mostra no filme um momento que ele dá uma risadinha, assim, tipo, pai, essa é minha filha, é bem isso, não sei o quê. Mas todo mundo tá olhando indignado por ela tá lá correndo atrás de uma galinha e pulando no telhado e tudo mais. Aí ele se concentra, porque ele tem um papel a ser honrado. Ele, como homem da família, ele precisa casar as suas filhas. É a cultura daquele lugar, né? Então, ela cresce e tudo mais, vem a casamenteira. E ela é a mais velha, ela teria que casar primeiro para poder visitá-la e então encaminhá-la para a futura família, né? E claro que dá tudo errado, né? Ela não consegue ficar escondida atrás de toda aquela maquiagem, daquele cabelo, daquelas roupas que a mãe dela preparou para receber a casamenteira, que era, né, era uma autoridade, né, lá naquela comunidade. E ela acaba dando errado lá o negócio, né? Acaba dando errado e a casamenteira fica muito brava com ela e com a família, porque daí não é só ela, é a família que passa vergonha, né? Aí, nesse meio tempo, está acontecendo, então, uma guerra, né, lá no país deles, e de um grupo que quer pegar o imperador. E os soldados do imperador vão selecionar os homens, né, os jovens, para poder ir para a guerra, né, que são todos lá, os homens são preparados para serem guerreiros. Porém, o pai da Mulan só tinha 2 meninas. Ele não tinha menino. Então, ele, com dignidade, com honra, ele se ofereceu para a luta. Porém, ele estava machucado já de outras guerras. Então, ele não poderia lutar. Mas como eu disse, dignidade e honra, ele se ofereceu para poder ir para a guerra para defender o imperador. A Mulan, vendo aquilo, tentando impedir o homem, né, o pai, de ir, ele fica bravo com ela, porque no fundo lá ele sabe que ele não pode ir, mas é o dever dele. Ali dá para ver claramente também a questão do feminino e masculino nesse filme. É bem interessante, é o dever dele, ele provê, ele cuida da família, ele deve honrar essa família, né? E as meninas, naquele caso, cuidam do lar e tudo, porque também tem a questão de culturas, né, pessoal? Tem culturas que isso é bem rígido, tem outras que já não é tanto e que as coisas foram se modernizando, vamos dizer assim. Mas existe ainda hoje culturas que é muito rígida essa questão de que mulher casa, cuida do marido e dos filhos e homem trabalha e provê e tudo mais. E em alguns casos funciona muito bem, até quem não é dessas culturas, até famílias brasileiras que tem isso e funciona muito bem, mas em outros a gente sabe que não, né? Aí cada caso é um caso. Então esse homem vai se preparar para ir para a guerra, mas a Mulan não fica, ela fica inconformada com aquilo. Então ela pega e apronta. Ela sai de madrugada escondida, coloca a roupa que era do pai, pega a espada do pai. E ela sai antes do amanhecer, antes que ele acordasse, para ir para a guerra, se passando por um menino. Então ela chega lá no campo, né? Onde tá os guerrilheiros, ela inventa nome, tudo, ela muda um pouco a voz, barará. E ela passa ali por algumas situações, lidando com aqueles meninos, sabendo que ela tinha muita habilidade, mas ela ainda estava com medo, ela estava insegura. Mas ela estava ali para que o pai não fosse. Quando então ela vai para o campo de batalha, ela se depara com uma bruxa, com uma mulher que é considerada bruxa daquele outro grupo que quer derrotar o imperador. E no encontro das duas há uma fala muito interessante, muito bonita para nós mulheres. E para homens também, nesse sentido de que a mulher bruxa diz assim para ela: quem é você? E ela mente que é o nome de menino, né? Quem é você? Não, você não é essa pessoa. Presta atenção nessa frase. Fora do seu lugar,
você perde força. E isso é um ensinamento para tanto para homens quanto para mulheres, né? Mas foi muito bacana que aquela mulher bruxa, ela trouxe um ensinamento para Mulan, porque ajudou ela a realmente se revelar quem ela era e que ela realmente lutasse como ela havia sido treinada. Claro que quando ela se revela, há uma distorção. Ali o chefe, né, ali do grupo dos soldados, ele fica totalmente decepcionado, porque ela mentiu, ela desonrou a família, então tem toda essa questão, tá? Mas depois ela acaba voltando porque ela realmente ajudou ali. Mas o que eu quero trazer de foco é isso. Fora do seu lugar você perde força, né? Então, muitas vezes a gente está seguindo aquilo que a gente foi criada, que a gente foi treinada. E não é que está errado, era o que os nossos pais tinham, era o que a nossa família tinha, eles nos deram aquilo que eles tinham. Então, a gente vê hoje em dia muitos adultos frustrados e obrigados com os pais e tudo mais. Porque tu foi muito rígido, ou foi muito solto, ou me abandonou, isso e aquilo. Eu já passei por isso, tá? Mas é um caminho que não nos leva a nada, a não ser para um lado de vítima e também de uma pessoa frustrada e fora do seu lugar. Aí eu te pergunto, você está no seu lugar ou fora dele? Porque quando a gente está no nosso lugar, a gente tem força, as coisas fluem, as portas se abrem, porque é você, adulto e emocionalmente trabalhado, que toma à frente as atitudes certas para realmente fazer a vida que você deseja. Não tem nada a ver com o seu pai, com a sua mãe, com as crenças que você carrega, com tudo que disseram para você durante sua infância, adolescência, a comunidade, a igreja, a política, não importa. Você toma as rédeas da sua vida, você age por si só. Você deixa para trás, você trabalha, se há questões a serem trabalhadas da sua criança interior para trás, como um aprendizado que a sua vida foi assim porque tinha que ser, você escolheu estar nessa família, espiritualmente falando, você escolheu esse pai, essa mãe, porque você tinha coisas a aprender. Todas as pessoas às quais nós relacionamos temos aprendizados sempre e, consequentemente, bênçãos. É que com algumas pessoas parece que as coisas fluem mais fácil, mais rápido e é tão legal. Ok, são almas já trabalhadas e que se reencontram para realmente terem bênçãos e multiplicarem bênçãos nesse mundo. Mas a grande maioria, nós temos resgates. Principalmente na família. Então não adianta a gente ficar murmurando ou reclamando ou se zanzindo. Pois é, mas eu fui criada assim mesmo, porque me disseram que era assim, agora assim. Tá, mas tu tá tendo uma outra informação agora. Por que não confrontar? Por que não correlacionar? E você decidir por você. Os seus pais fizeram aquilo que eles conseguiram, que eles puderam. Eles já têm a vida deles. E você, em gratidão e honra a eles, você pega essa vida que você teve desses dois aqui, independente de quem são eles. É teu pai e tua mãe. Você pega essa vida e faz dela florescer. Faz dela melhor. Dentro do que você consegue. Entende que o certo e errado, ele é relativo? Tem certas coisas que sim, tem regras estabelecidas em nossa sociedade que é certo, que é errado. Tem certas coisas sim, entra questões de valores. Mas em outras instâncias, tem certas coisas que talvez a minha visão, para mim vai ser certo, para você não. Ou às vezes não é nem uma questão de certo e errado, mas é uma questão de ser diferente, sabe? Né? Tem pessoas, vamos dar um exemplo bem clássico, tá? Tem pessoas que acham que devem se casar e formar família, outros não, que querem ficar sozinhos. Quem somos nós para julgar? Ou para dizer se é ou se não é? Sabe? Eu não entro em certas discussões porque eu penso que a pessoa adulta,
Ela escolhe a vida que ela quer seguir. Se ela quer ficar sozinha, se ela tá bem assim ou se não, né? Daí vai da pessoa, a pessoa tem que saber se ela tá feliz ou não com aquilo. Eu acredito que o que mais importa é ver se a gente realmente tá feliz com a vida que a gente tá levando. Se a gente sente paz, se esse botãozinho aqui, que é o nosso chakra cardíaco, está leve. A gente sabe quando faz uma escolha errada e quando faz uma escolha certa. Quando tá leve, quando tá em paz, é a nossa alma dizendo like. Eu digo pra minha filha, like. Cérebro diz like pra tudo que a gente fala. Agora, quando dá aquele pum, aquela angústia, aquela coisinha ruim, não vai. Mas aí a gente não escuta a intuição, né? A gente segue como vai a demanda, o que estão dizendo. Tá, mas o que eu estou dizendo pra mim mesma? Eu mesma tive que enfrentar muita coisa pra poder admitir que essa aqui sou eu. Nessa personalidade. Tem muita gente que não gosta. Mas eu não tô aqui pra agradar ninguém. Eu sou um ser humano, como qualquer outro, que vai ter bons relacionamentos e outros nem tantos. É normal, gente. Se Cristo, nosso Jesus Cristo, não agradou todo mundo, quem é você para agradar? Quem sou eu para agradar? Nada. Ninguém. Sendo bem exagerado na coisa, né? Porque sim, somos todos importantes. Mas a gente é muito pequeno e às vezes a gente se engrandece demais, querendo ser melhor que os outros, né? Então, o grande ensinamento dessa aula aqui é poder você avaliar quais são as crenças, as raízes ainda familiares, como era a de Mulan, que ela tinha, sim, toda uma criação, uma programação mental diante daquela família, mas que ela, enquanto Mulan, enquanto sua personalidade, enquanto sua alma, ela tinha outro destino, ela queria outra coisa. E como é que faz para sair daqui? É difícil, é necessário atitude. É necessário coragem. Porque senão tu não consegue. Vai ter desafio, vai ter enfrentamento, vai ter julgamento, vai ter crítica, vai ter discussão. Vai. Mas quando nós estamos no nosso lugar, a gente tem força. Então a gente consegue enfrentar qualquer discussão, qualquer cara feia, qualquer briga com pai, mãe ou com qualquer pessoa que nos ensinaram dessa forma, porque você tem força, você tem autenticidade. Então você não se preocupa muito, você até se preocupa, mas você continua. Em respeito. Olha, mãe, pai, eu agradeço tudo que fizeram por mim. Eu entendo que vocês me educaram dessa forma, achando que era o ideal, mas hoje eu penso diferente. Um exemplo meu, assim. Não que eu fui criada de forma religiosa, assim, mas eu que até iniciei uma dedicação na Igreja Católica aos 15 anos, fui até os 20 e poucos ali, participando ativamente, eu era firme ali, e acabei levando a minha família, né, minha mãe ali para a igreja, e fizeram outras coisas na Igreja Católica. Então ela ficou muito, muito católica, assim, fervorosa, né? Depois de um tempo, né, conheci outras coisas, outras religiões, outras filosofias, e viajei, morei em outros lugares, e a minha cabeça foi ampliando e eu fui tomando as minhas próprias decisões. E tinha uma época que eu não tinha religião, não ia igreja, nem nada, eu tinha a minha própria convicção, assim. Depois de um tempo, né, faz pouco tempo, que eu achei necessário, sim, seguir uma doutrina, que eu acho que é importante para a disciplina, porque é muito difícil ter disciplina em casa, né, vou orar todo dia, meditar. Eu acho, pra mim, pelo menos, foi bem difícil, assim. Eu sou uma pessoa que eu preciso ser cobrada, eu preciso de disciplina, senão eu me disperso muito fácil. Isso faz parte da minha personalidade. Então, eu comecei a seguir a doutrina espírita. Foi o que, depois de ter conhecido várias outras, eu gosto de algumas até igrejas evangélicas, eu gosto muito das músicas, eu gosto da força que eles têm, que eles dão.
Mas tinha algumas coisas que eu não acreditava mais. Então eu pensei assim, se eu for seguir, eu vou seguir à risca. Se eu for me batizar, se for entrar, eu vou viver aquilo. Mas a minha alma não estava querendo, porque na verdade eu acreditava em outras coisas. Então eu ia viver uma coisa, mas eu ia fazer outra, não ia encaixar. Então eu preferi ir atrás então da doutrina espírita para conhecer melhor e comecei a participar dos estudos e hoje eu me considero espírita, assim, que faz mais sentido dentro de tudo aquilo que eu acredito e eu consigo passar isso para as pessoas, né, dentro do meu próprio trabalho e da minha própria vida como um todo. Me ajudou a ampliar mais ainda. Para mim fez sentido. Talvez para você é outras e tá tudo bem, não importa. A questão aqui não é a religiosidade. A questão aqui é todos nós estarmos conectados com o divino, estarmos em evolução. Então, eu ter feito essa escolha, por mais que eu fui encaminhada por outra, claro que trouxe conflito. Normal, minha mãe já me criticou, minha mãe já falou, ai, não fica falando que tu é como se ser espírita fosse um pecado, assim, sei lá, fosse algo criminoso. E eu digo, não, mãe, eu vou falar, porque é o que eu sou. E eu não tenho vergonha e nem medo de falar. Quem me seguir, quem me acompanhar, vai ser quem se conectar com a minha energia. E vai ter quem não vai. Se eu dissesse que eu sou católica, a mesma coisa. Vai ter quem vai se conectar com a minha energia e vai quem tem não. Isso é normal, vai ter quem conecta e vai ter quem não conecta. Então, não é a religião que vai dizer o que conectar. É a essência, né? É aquilo que eu estou trazendo aqui, se faz sentido para você ou não. Pode ser que te ajude a trazer outras reflexões, a trazer transformações. Pode ser que não, e tá tudo bem. Eu não sou a única no mundo e nem quero ser, né? E não estamos aqui para agradar, estamos aqui para levar informação. E eu creio que eu estou agora encaminhada, então, na minha missão, aquilo que eu vim fazer neste planeta, que é trazer essas informações para vocês, né? Poder desenvolver, trazer alegria, trazer ânimo, trazer força, mas também te dizer a verdade. Vai ter dias difíceis. A vida não é uma magia o tempo inteiro. Não é só felicidade o tempo todo. Eu sou feliz, mas eu tenho momentos tristes. Eu tenho desafios. Eu tenho coisas que eu ainda não resolvi de muito tempo atrás. São processos, são amadurecimentos. Leva tempo, né? Então, isso faz parte da vida, certo? Quero agradecer muito por você ter assistido essa aula. Espero que você tenha gostado, que compartilhe com seus amigos, que sirva de aprendizado, que você possa trazer nas suas reflexões e avaliar aquilo que está, talvez, impedindo você de dar um passo a mais, se sentir culpa, ou se sentir que não está agradando, ou que, enfim, há várias questões aí familiares bem entrosadas e às vezes é necessário atitude e você vai ter que arcar com as consequências, isso é certo, tá bom? Precisando de alguma coisa, eu estou fazendo consultorias, se você precisar de um auxílio a mais e aprofundar, é só entrar em contato comigo. Um abraço, gratidão.